Olá, chicos, como estáis também? Sejam bem-vindos para mais uma semana de aprendizado, certo, chicos? Buenos dias, buenas tardes, sejam todos bem-vindos. Bom, sejam bem-vindos para mais um dia de aprendizado, certo, crianças? E todos vocês já estão aí com certeza preparados, né, para mais esta semana. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu quero desde já agradecer aí a sua presença por estar conosco e também, claro, né, eu gostaria de convidá-los a fazer a nossa oração em gratidão a Deus por todas as bênçãos que nós temos recebido da parte dele, tá bom, crianças? Então vamos lá orar, agradecer ao Papai do Céu por tudo. Querido Deus, muitas graças por todas as bendiciones que hemos recebido da parte de ti. Te somos gratos por la vida, por la salud y por todo que tu nos has hecho. Gracias te damos, ó Deus, hoje e sempre. Amém. Então, crianças, oramos em espanhol, né? Eu nem me atentei, mas eu tenho certeza que você também orou juntamente comigo aí em espanhol, certo? Tá bom, crianças? Bom, lembrando que nós não podemos esquecer de que nós temos aqui uma regra, né, uma regra básica que nós sempre lembramos com vocês, que é lembrar as saudações, não é isso, crianças? E as boas maneiras. Bom, quando eu falo de saudações, eu estou falando de saludar, eu falo de saludos. Eu quero saudar uma pessoa, alguém que eu conheço, alguém que eu não conheço, eu quero dizer para ela como ela está, ou bom dia, boa tarde em espanhol, ou boa noite. Eu tenho que lembrar que se é pela manhã, eu digo como buenos dias, e se é pela tarde, é buenas tardes. E se for pela noite, crianças, eu digo buenas noites, não é isso? Perfeito. E quando eu quero, por exemplo, falar com alguém, eu pergunto como ela está. Por exemplo, eu digo olá, como está? E se a pessoa que está me ouvindo vai me responder dizendo olá, estou bem, e tu? Então significa que nós tivemos aí um pequeno diálogo em espanhol, tá bom? Lembrando que sempre nós temos esse hábito de acordar essas informações. E também as boas maneiras. Vocês ainda lembram aí como é para agradecer por um elogio, por um presente que você recebeu, por algo que você conseguiu, certo? Então, para dizer essa palavrinha mágica, você deve lembrar que é graças, não é isso? Muito bem. E outra palavra, por exemplo, para pedir desculpas por algo que aconteceu, que não foi legal, né? Por deixar cair algum material ou qualquer outra coisa que aconteceu que deixou você triste ou o coleguinha triste. Qual é a palavrinha? É perdão. Muito bem, chicos, perdão. E também quando eu quero pedir, por exemplo, permissão para falar, para entrar em um determinado lugar, qual é a palavrinha que eu uso? Permisso. Muito bem, permisso. Então, essas são algumas palavras que nós usamos no nosso dia a dia, certo, crianças? São as boas maneiras que nós devemos usá-las sempre e praticá-las sempre, todos os dias, tá bom? Bem, crianças, então antes de iniciarmos, né, o nosso conteúdo, porque hoje nós vamos continuar revisando, tá bom? Até a semana da nossa avaliação, nós vamos continuar revendo os conteúdos que nós já aprendemos. Isso é muito bom, porque vai melhorar, né, o nosso aprendizado, nós vamos estar ali bem preparados para quando chegar o dia de fazer a avaliação, nós não teremos nenhuma dúvida, tá bom, crianças? Mas esta semana é uma semana muito importante, uma semana comemorativa. É a semana que se comemora o Dia da Consciência Negra, que se comemora o Dia da Consciência Negra. Mestre, que seria a consciência negra? Bom, a consciência negra nós sabemos que foi, né, uma grande luta do povo negro, né, em defesa dos seus em busca dos seus direitos, tá? Nos direitos da liberdade, do ir e vir, certo? E teve ali um grande representante que infelizmente, né, nessa grande batalha, ele foi morto. O grande líder Zumbi, ele foi um dos últimos líderes guerreiros dos escravos. Ele foi um dos últimos líderes guerreiros dos escravos afrodescendentes do Nordeste do Brasil. Ele lutou contra a dominação colonial em Palmares.
e também o seu nome é um símbolo da resistência contra a escravidão no Brasil. Então, o líder Zumbi foi um grande guerreiro, né? Ele lutou em favor da sua raça, da sua origem, ele batalhou por isso, mas infelizmente em combate, né, ele foi morto, certo? Bom, continuando, vamos conhecer um pouquinho dessa história da consciência negra, tá bom? Você consegue observar aí a figura do líder Zumbi, certo? Deste guerreiro que lutou contra a resistência, né? Contra a escravidão no Brasil. Vamos continuar vendo a história. Bom, a história do Dia Nacional da Consciência Negra. Todo 20 de novembro se comemora o Dia da Consciência Negra. Mas esse grande fato, esse fato histórico, ocorreu mesmo no dia 20 de novembro de 1695. Neste dia, Zumbi, líder do Colombo dos Palmares, que é essa figura que foi o qual eu falei anteriormente, né, morreu em combate, defendendo o seu povo e a sua comunidade, a sua cultura africana no Brasil. Os quilombolas representavam uma resistência ao sistema escravista do Brasil colonial e também uma forma coletiva de manutenção da sua cultura e origem, certo? Assim, esta data foi oficializada como o Dia Nacional da Consciência Negra, conforme a Lei 12.519, sancionada em 10 de novembro de 2011. Uma homenagem mais do que justa ao líder Zumbi, que foi o líder que eu falei anteriormente. A criação desta data serve como um momento de reflexão e de conscientização sobre a importância da cultura e do povo africano na formação da cultura brasileira. Os negros colaboraram muito durante nossa história, nos aspectos políticos, sociais, gastronômicos e religiosos. É um dia em que devemos comemorar nas escolas, nos espaços culturais e em outros locais, valorizando a cultura afro-brasileira. A partir da citada lei, a valorização de um líder negro em nossa história passou a ser um marco do resgate verdadeiro da abolição. E esperamos sempre que outros personagens históricos de origem africana sejam valorizados por nós, povo, e por nossa história. Passos importantes vêm sendo tomados neste sentido, pois na educação brasileira já é obrigatório a inclusão de disciplina e conteúdos que visam estudar a história da África e a cultura afro-brasileira. Que história linda, né? A história da consciência negra. Então nós também, como crianças, como estudantes, devemos ter um grande respeito, né, a estes grandes líderes, né, a esse povo que tem lutado, porque eles são as nossas origens, eles são as pessoas que fizeram parte, né, da nossa história e continuam ainda fazendo, tá bom? E tenho aqui mais uma mensagem de reflexão sobre a história do Dia da Consciência Negra. A história da consciência negra, ela faz parte da nossa vida ainda hoje. Então devemos ter o quê? Respeito, devemos nos informar sobre a história, devemos ter consciência e sabemos também que ela é o quê? Liberdade e ela é responsabilidade. E acima de tudo, respeito. Devemos respeitar, devemos respeitar a raça, amar ao próximo e nada de preconceito, tá bom? Principalmente devemos que ter respeito, certo? Bom, nós tivemos aí um grande momento de aprendizado, né, em relação à consciência negra, este marco histórico que ocorre sempre todo dia 20 de novembro e que nós possamos comemorar mesmo, crianças, festejar, nós devemos celebrar esse marco, né, que ficou na história, tá bom? Bom, depois deste momento de aprendizado, de reflexão, de mensagens dadas, de palavras faladas, nós iremos para o nosso conteúdo, certo? Então vamos lá? Lembrando que, crianças, nós já aprendemos aí no decorrer desse bimestre, né, alguns conteúdos para a avaliação, tá bom? Bem, nós aprendemos sobre as partes do corpo. Eu tenho certeza que vocês já conhecem as partes do corpo, já sabem falar o nome e também já sabem até escrever, não é isso?
porque todas as nossas aulas que nós já tivemos aí, nós temos sempre o hábito, o costume de lembrar a escrita, as palavras, de como vamos falar e de como iremos escrevê-la. Bom, conseguem observar que aí na figura tem um corpo, né? A estrutura de um corpo completo. Lembrando que nós estamos falando sempre da parte externa, tá? E não das partes internas. Bom, aí neste corpo humano nós podemos observar que ele é composto pelo cabelo, que é o pelo na primeira parte. Depois nós temos as sobrancelhas, que nós chamamos de cerra em espanhol. E também nós temos ouído, tá? Que é aqui, ó, a orelha, né? E o ouído. Nós temos também a frente, que é a testa, olho, nariz e a boca, tá? Essas são algumas partes que compõem a parte da cabeça. Lembrando que para nós não esquecermos as partes do corpo, nós devemos iniciar sempre da cabeça hasta a ponta dos pés, tá bom? Bem, agora vamos descer um pouco. Nós temos o pescoço, que o pescoço em espanhol é chamado de cuello, certo, criança? É chamado de cuello. E depois nós vamos para o ombro. Ombro em espanhol se escreve aí com H, que é o H, tá certo? Compreenderam? E depois nós vamos para o braço, mas embaixo tem o braço. E também tem o codo, que é o cotovelo, tá? O nosso cotovelo ele é chamado de codo em espanhol. Bem, depois do cotovelo nós temos as mãos, né, manos, e tem também os dedos das mãos. E mais abaixo nós temos pecho, barriga, né, e também o estômago, que dá para falar. E temos aí a cintura. E descendo mais para as partes dos membros inferiores, nós temos pernas, rodilhas, tobilho, pé e dedos. Então essas são algumas partes do corpo que você já viu, ou se você ainda não viu algumas dessas aí, nós falamos agora, tá? O importante é sempre estar lembrando, tá bom, crianças? Bom, você que fez aquela atividade da semana passada e escreveu as partes do corpo, aproveita para verificar se você escreveu direitinho, né? E já aproveita para fazer a sua correção aí no seu caderno, certo, crianças? Lembrando que essa atividade que você teve do desafio de escrever as partes do corpo, ela também já foi corrigida. Mas se houve alguma dúvida em alguma palavra, em alguma letra, aproveita para usá-la neste exato momento, tá bom? Então verifique aí com bastante atenção, observe o que faltou, o que necessita fazer para completar, tá bom, crianças? Observe com bastante atenção e com bastante cuidado. Bem, na avaliação você só vai precisar lembrar, localizar onde ficam essas partes do corpo, tá bom? Para você poder escrever o nome lá corretamente, certo, crianças? Então, podemos continuar? Vamos lá. Bem, nós aprendemos também sobre o verbo doler, tá bom? E eu sempre expliquei para vocês que o verbo doler, ele é usado para quê? Para expressar dolor, tá bom? É um verbo que se usa para expressar dolor. Bem, antes de iniciarmos, eu vou só hidratar a voz e já retornamos, tá bom, crianças? É rapidão, certo? Não saiam daí, por favor. Bem, crianças, retornamos. Vamos lá continuar. Lembrando que eu falei que o verbo doler, ele é usado para expressar dolor. E também ele pode ser usado no singular e no plural. No singular, se usa duele e no plural, duele. Então, vamos acompanhar a leitura que está aí. El verbo doler se conjuga en función de la parte del cuerpo que te duele e não de la persona, certo? Nós não estamos nos referindo à pessoa, nós estamos nos referindo à parte do corpo, tá bom, crianças? E também usamos duele com nome singular e me duele, por exemplo, o exemplo aí que tem, me duele la cabeça.
e se usamos duelen com o nome plural, certo? Entenderam aí? Tem no singular e no plural. No singular, o exemplo fica me duele la cabeça. E no plural, duelen com o nome plural, me duelen los pies. Lembrando que a palavra pé, ela está no singular, certo? Tem um S lá no final, pies. Además, va parecido por um pronome me, te, le, nos, os, les. Esses pronomes, eles são usados para se referir à pessoa. Por exemplo, se eu quero falar da minha pessoa, eu vou usar a mim. Se eu quero me referir à sua pessoa, a ti. Se eu quero me referir à pessoa dele, a ele, a ella, usted, tá? Le. Se eu quero me referir a nós outros, nos. Se eu quero me referir a vós outros, os. E se for a eles, a ellos, a ellas e a ustedes, les. Então eu uso os pronomes me, te, le, nos, os, les para me referir à pessoa. Por exemplo, aí em frente, onde tem um boneco apontando, tem o verbo duele, el braço. E tem duelen los ouídos. Então, nós temos as duas formas que nós iremos usá-las para criar frases. Lembrando que na avaliação de vocês precisarão criar frases. As mesmas que nós aprendemos aqui. A mim me duele el braço, a mim me duele la cabeça, a mim me duelen las manos, a mim me duelen los ouídos. São um dos exemplos que você pode utilizar na sua avaliação, certo? Só exemplos. São frases que você vai precisar criar. E as frases são idênticas a essas que nós temos aí no exemplo. Duele braço, me duelen los ouídos. Tá bom? Deu para compreender, crianças, isso aí? Tenho certeza que vocês terão bastante sucesso. Porque na avaliação eu posso perguntar, escrevam frases usando o verbo doler no singular e no plural e as partes do corpo. Você só vai precisar conhecer, né, o verbo que você já conhece, que é o verbo doler, os pronomes me, te, le, nos, os, les e a parte do corpo. Se tiver no singular, duele. Se tiver no plural, duelen. Tá bom, crianças? Por último, recuerda que a combinação a mí me duele não é possível, sendo solo possível me duele ou a mí me duele quando queremos enfatizar. Quando eu quero enfatizar com mais força, eu digo a mí me duele na cabeça. Mas o importante é usar sempre me duele el oído, me duelen las manos, tá bom, crianças? As frases que você já tem aí no seu caderno, que eu tenho certeza que você já escreveu, porque você é muito esperto, né? E você está aí com certeza preparado, antenado para poder realizar as suas atividades e principalmente a sua avaliação, que será o método que você será avaliado, tá bom? Com mais peso, certo? Então, vamos continuar. Outro exemplo é verbo doler. Lembrando que o verbo doler, ele perde aí, ó, o O e ele vai colocar o UE, tá bom? Ele perdeu o O e ele fica o E, por isso que ele fica duele, tá bom? E o exemplo é aí, a mí me duele la cabeça, a ti te duele el estómago, a él, a ella e a usted le duele el oído. Lembrando que esses três aí de cima estão no singular. Agora vamos para os de baixo, que eles vão para o plural. A nós outros nos duelen los ojos. A vós outros os duelen los pies. A vós outros os duelen el braço e el codo. A ellos, a ellas e a ustedes les duelen las piernas. Tá bom? Vocês aproveitem aí para tirar esses exemplos, para usar, né, aí no caderno de vocês, para terem como base na hora de escrever uma frase. Na avaliação vai ser pedido para ser escrita a frase, e a frase que eu quero que você faça é neste formato. Me duele la cabeça, me duele el estômago, me duele el oído. Lembrando que deve ser no singular e no plural, tá bom? Então aproveitem aí, coloquem no caderno essas informações para que vocês não tenham mais dúvidas na hora de realizar uma atividade. Tá bom, crianças? Continuando,
Outro conteúdo que nós aprendemos aí é um conteúdo que você já conhece, tá bom? Mas nós estamos somente revisando, são as características físicas. Mas, maestra, o que seria característica física? Bom, a característica física é a forma, é os aspectos de como eu me descrevo. Eu já falei para vocês que eu sou uma pessoa magra, né? Eu sou delgada, tenho pele morena, certo? Eu sou baixa e delgada, tenho olhos negros, pelo castanho rizado. Esta é minha característica física. Eu sou baixa, branca, morena, tenho a pele morena, os olhos escuros, o cabelo castanho cacheado, tá bom? Essa é a minha característica física. É como eu me descrevo. Mas lembrando que quando eu pedir para você descrever a sua característica física, é importante você escrevê-la em espanhol. Por isso que eu coloco aqui as informações para você. Vamos lá lembrar novamente as características físicas? Segundo sua estatura. Se você for alto, você vai escrever eu sou alto. Se você for baixo, você vai escrever eu sou baixo ou baixo, né? E você escreve lá direitinho, descrevendo a sua característica física segundo a sua estatura. Tá bom? Continuando, podemos, porque essas daí nós já vimos. É somente lembrar, é somente acordar. Tá bom? Bem, a outra parte que nós vimos é segundo a contextura física. Se você for uma pessoa mais fofinha, mais cheinha, pode ser chamado de grueso, certo? E se for bem magrinho, é chamado de delgado. Lembrando que funciona para feminino e masculino. Grueso, gruesa. Delgado, delgada. Certo? Isso aí são características físicas. Tá bom, crianças? Muito bem. Podemos continuar. Bom, já vimos segundo a contextura, agora vamos ver segundo o color de piel. Lembrando que quando eu falo de piel com L, eu estou falando da pele, de color da pele, eu estou falando da cor da pele. Não irão confundir piel com pé, tá bom? Porque o pé é pé. E piel com L é a pele, certo, crianças? Bom, nós temos aí 4 cores, né, de pele: piel branca, piel morena e piel negra. Essas são as cores de pele em espanhol: branca, morena e negra. Se você tiver a pele branca, você vai dizer tengo piel blanca, tengo piel morena, tengo piel negra, ou soy blanca, soy morena, soy negra. Você pode utilizar esses dois verbos, o verbo tener e o verbo ser, tengo ou soy, tá bom? Quando você for descrever a sua característica física. Continuando, segundo é color de pelo. Vocês conhecem já, né, que essa cor de cabelo vermelho ou ruivo aqui no português é chamado de pelirrojo em espanhol. Novamente eu repito, não confundam pelirrojo com rúbio, porque o pelirrojo é o cabelo vermelho e o rúbio, que está aí ao lado, é o cabelo loiro, tá bom, crianças? E logo depois temos o cabelo castanho e o cabelo moreno. O cabelo moreno é o cabelo preto, tá bom? Ficou claro isso aí? Aproveitem para também escrevendo no caderno, tá? Esses exemplos que eu já estou dando aí para vocês, porque com certeza vocês precisarão, tá bom, meus amores? Vamos continuar. Bem, outras características de pelo. Lembrando que a pessoa que tem um cabelo bem comprido, né, é chamado de pelo largo em espanhol. É uma pessoa que tem um cabelo comprido, é pelo largo. E quem tem um cabelo bem curto é corto. Quem tem o cabelo cacheado é chamado de rizado. E a pessoa que está quase ficando sem cabelo é calvo. E quem não tem nenhum tipo de cabelo, nada de cabelo, que é careca aqui em português e em espanhol é chamado de pelado. Lembrando que nós estamos falando de características físicas. Pelado não tem nada a ver com o significado aqui do português, tá bom, crianças? Bom, então essas são as outras características. Se você tem pelo largo, você vai dizer tenho pelo largo castanho, tenho pelo largo rúbio ou rizado,
tá? Essas são as características de como você vai descrever o seu tipo de cabelo ou pelo, certo? Lembrando que é para escrever essas frases, descrevendo a sua descrição física. Continuemos. Segundo o color de los ojos, já vimos que nós temos 4 colores, né, de ojos. Nós temos color verdes, azules, castanhos e negros. Então, essas cores aí nós a utilizamos, né, para exemplificar. Um exemplo que nós podemos dar foi o meu que eu usei. Eu tenho ojos negros. Eu tenho ojos negros. Eu sou morena. Tenho pelo rizado castanho. Eu sou delgada, tá? Então, estes são alguns exemplos de como você pode usar na sua descrição física, certo, crianças? Quando eu pedir para que você se descreva, você só precisa lembrar desses detalhes que eu irei falar aqui para você. Você precisa lembrar a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, o tipo do seu cabelo, o comprimento, não é isso? E você precisa também lembrar se você é alto, se você é baixo, se você é magro, se você é bem fofinho, não tem problema. Essa é a sua característica física, tá bom? E aí você só precisa colocar no caderno e pronto, você descreveu a sua característica física. Certo, crianças? Então, esses são os conteúdos todos que nós aprendemos no decorrer deste bimestre. E eu espero que vocês tenham conseguido, né, contemplar, que vocês tenham conseguido entender, compreender os nossos conteúdos e aquilo que nós tivemos, que nós repassamos a você. Então, vamos lembrar tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Hoje nós desfrutamos de um momento de aprendizado muito bonito, né? Nós tivemos a oportunidade de conhecer aqui, né, sobre a consciência negra, sobre Zumbi, do grande guerreiro, né, negro. Nós conhecemos a história do Dia Nacional da Consciência Negra. Nós entendemos as palavras mágicas que tem, o que a consciência negra nos representa, que é o respeito, a informação, a consciência, a responsabilidade e a liberdade. Tá bom, crianças? Que podemos ter esse lema sempre em mente. E também nós aprendemos o nosso conteúdo, os nossos conteúdos que servirão para a vida, que são as partes do corpo, que nós já aprendemos, já falamos o nome, já sabemos escrevê-las, não é isso? E também aprendemos sobre o que mais? Sobre o verbo do ler, o uso e como podemos usar em uma frase, tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido desfrutar muito bem deste conteúdo hoje e também nas aulas anteriores. E usamos aí as frases do verbo do ler, o porquê que ele perde o O e ele vai para o E, né? Que ele fica do ele e não do ler. Fica do ele e do elem, singular e plural. Tá bom, crianças? Continuando, nós começamos a revisar, né, as características físicas para poder nos descrever, ou até mesmo se você olhar para uma figura, você consiga identificar, olha, essa pessoa tem a pele clara, pelo curto, pelo rojo, a cor do pelo, né? A estatura da pessoa, tudo isso você vai conseguir aí descrever através da característica física. Todos esses conteúdos aí, lembrando que já foram passados a vocês, e nós estamos somente enfatizando, estamos somente acordando, lembrando para que você não esqueça disso, por favor, tá, crianças? Coloquem sempre em prática o hábito de escrever, tá? Porque no dia, quando você for avaliado, não será como você vai falar, vai ser como você vai escrever as palavras. E isso conta muito, tá? O seu empenho, o seu esforço. E eu sei que você é capaz, você é inteligente, você consegue, eu acredito em você. Tá bom, crianças? Então, meus amores, muito obrigada pela participação de vocês nesse momento de aprendizado, certo? Nós finalizamos os conteúdos hoje, esta semana, terminamos os conteúdos, revisamos tudo e eu espero que vocês tenham bastante êxito e consigam desenvolver as suas habilidades de escrever não somente na língua portuguesa, mas também na língua estrangeira, inglês, espanhol, porque isso é muito importante, tá, crianças?
Essas coisas que nós ensinamos são aprendizado para a vida toda. E vocês são o futuro da nossa nação, da nossa geração futura. Serão vocês que estarão responsáveis pelo futuro, né, da nova geração. Então, o importante é que você sempre desenvolva esse hábito de ler, escrever e estudar sempre e todos os dias. Gracias por tu participação e que Deus les bendiga hoje e sempre. Muitas graças, tá, chicos? Obrigada pela participação, que Deus abençoe vocês hoje e sempre e todos os dias. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e hasta a próxima classe. Certo? Adiós. Besos, chicos.